Oi pessoal, tudo bem com vocês? Quem me acompanha sabe que eu não abordo apenas assuntos técnicos como tecnologia e empreendedorismo, mas também trago temas sobre a espiritualidade. E um dos cursos mais requisitados é a cocriação, força do pensamento. Muitas pessoas estão pedindo complemento desse assunto, então o vídeo de hoje é sobre isso. Então eu vou falar um pouquinho sobre essa temática, relacionada com a força do nosso pensamento, considerando a Seishinoe. A força do pensamento diante o Seishinoe. Bom, então primeiramente a gente precisa contextualizar o que é o Seishinoe e por que eu estou abordando ele então nessa temática, tá? Então a Seishinoe é uma filosofia de vida que para ela toda religião é luz para a salvação. Então, ela foi fundada dia 1º de março de 1930 no Japão por Masaharu Taniguchi, e o objetivo é alertar as pessoas que todos são filhos de Deus e que através de gestos, pensamentos e palavras pode-se fazer um mundo melhor. Então ele trabalha aqui a questão da inteligência coletiva e também fala que o principal para os adeptos da Seishinoe é que as pessoas sintam bem e felizes. Então, considerando esse sentimento de felicidade, de alegria e de mudar realmente o mundo e mudar a sua vida, é o que eu trago também nesse contexto, porque como que eu incentivo sempre o empreendedorismo no sentido da gente mudar nossas vidas, acompanhar as mudanças tecnológicas e sociais. Não tem como a gente trabalhar só o mundo material se a gente não atrelar isso às nossas mudanças também emocionais e espirituais, tá? A Seishinoe, ela ensina as pessoas a reconhecer sua natureza de filhos de Deus e a partir do momento que as pessoas assumem essa natureza, começam a acontecer milagres em suas vidas. Então usam mensagem simples e objetiva para atingir o coração de qualquer pessoa. Por isso eu achei tão interessante trazer alguns trechos de textos para a gente debater nesse vídeo. Para quem tiver mais interesse no curso completo, acessem lá na Hotmart Cocriação a Força do Pensamento. Esse vídeo também ele vai entrar lá como complemento desse curso, para vocês terem aí armazenado e ouvir quando vocês quiserem, tá? Então eu vou começar aqui com um texto que fala o seguinte: quando o ambiente parece desfavorável, você deve ajustar a direção de sua mente para o lado do bem. E a partir daí, seu destino começa a melhorar quando você passa a exteriorizar toda a sua força e a viver com o máximo desvelo, qualquer que seja o ambiente. Então, complementar a esse texto, eu coloquei ali no slide que o corpo é o carro, a mente é a direção, e se a direção não for bem guiada, o carro sofre danos, Assim somos nós. Então, a nossa mente é o que guia o nosso corpo e a nossa vida, Então, percebam que ela traz os conceitos totalmente relacionados com a nossa mente. Nós temos que direcionar a nossa mente sempre para algum lugar, sempre para o bem, Tem uma frase que fala assim: se você não sabe o que pedir, como você vai pedir? Então a gente primeiro tem que se autoconhecer, saber realmente o que a gente quer, e mentalizar isso para que realmente aquilo se realize, aquilo realmente aconteça, tá? Nessa frase a gente também pode perceber a palavrinha destino. Então quando a gente fala em destino, aí vem estudos que são discordantes entre autores, dá um debate aí, porque tem gente que acha que o destino ele é totalmente livre, nós somos donos do nosso destino e eu posso fazer o que eu quiser dele. E tem gente que já fala, autores, estudiosos, porque tudo isso que eu falo para vocês está embasado em muita leitura, em assuntos sérios, não tem nada de achismo, Então a gente está embasado na física quântica, a gente está embasado em estudos do budismo, na energia do universo, então, no espiritismo, Então, quando a gente fala em destino, outros autores também acreditam que nós temos sim um livre-arbítrio, mas que esse livre-arbítrio ele é restrito, Então, a gente
consegue fazer algumas mudanças no caminhar ali, porém para chegar no mesmo lugar, né? Então não é o objetivo desse curso especificamente trabalhar essa questão do destino, mas sim trabalhar como que a gente pode traçar um melhor caminho a partir da força da nossa mente, da força do nosso pensamento, tá? Então, eu vou partir para o próximo slide que fala assim: para você concretizar o que deseja, deve uma vez por dia praticar a meditação e visualizar nitidamente a cena em que ele já está concretizado, né? Muita gente fala, eu tenho dificuldade de meditar, eu não consigo me concentrar, eu não tenho tempo para isso, tá? Então é questão de prioridade, porque o tempo a gente tem que, assim como a gente dedica um tempo para as nossas orações, a gente tem que dedicar o tempo para meditação, que não deixa de ser uma forma de orar, uma forma de se comunicar com o seu eu superior, uma forma de se comunicar com Deus, tá? E aí a meditação, ela é uma prática que você vai se aperfeiçoando ao decorrer da execução dela. Então, você vai aprendendo com o tempo. Então, no primeiro momento, você não consegue se concentrar. No segundo momento, você já acha uma posição mais adequada. No terceiro momento, você já sente necessidade daquele tempo para você. Num quarto momento, você já começa a se desprender facilmente. E aí, você vai evoluindo nessa prática. E isso vai fazendo você se acalmar, vai fazendo você ter um equilíbrio emocional muito maior e ter um controle muito maior da sua mente. Conforme você for cocriando e você for concretizando as suas cocriações, você vai tendo mais certeza do teu poder de cocriação e aprende o caminho da cocriação. Então você consegue com mais facilidade aquilo que você deseja. Então é uma questão de aperfeiçoamento. Então se a gente não começar, a gente não iniciar, a gente não vai conseguir evoluir nesse aspecto. Quando a gente fala em visualizar a cena nitidamente, a gente tem que ter um poder de concentração mental muito grande, no sentido de você sentir até o cheiro, de você conseguir tocar, de no fundo da tua mente você realmente ter aquele objeto que você está cocriando, aquela situação que você deseja, aquela paz, aquela harmonia. Então, esse treinamento de visualizar é uma das técnicas para a gente cocriar, tá? Além disso, o que também a Seishonoe nos traz? Ela fala o seguinte, né? A mente radiante é um fator indispensável para concretizar os desejos. Quando você ora a Deus, mas não consegue resultado algum, normalmente falta luz, alegria em sua mente. Deus é luz e para sintonizar com Deus é preciso que você tenha mente radiante. É preciso que abandone todos os pensamentos e sentimentos sombrios, como temor, ansiedade, preocupação, etc. E se entregue totalmente a Deus. Tá? Então, quando a gente vai se colocar em oração, a gente vai se colocar em meditação, primeira coisa, né? A gente tem que ter consciência de que a gente fez o bem, de que a gente está tranquilo, de que a gente já perdoou todo mundo que tinha que ter perdoado, que a gente não tem aquele rancor no coração. É muito fácil falar, né? Mas assim, quem já sofreu traumas, quem tem síndrome do pânico, quem tem ataques de ansiedade, sabe como é difícil você se manter alegre o tempo todo, manter o padrão vibratório alto. Isso é muito difícil, por isso que eu falo que é um treino, né? Essa alegria, você arrancar a tristeza do seu coração, para você conseguir sentir a alegria, que de certa forma é a gente ascensionar para uma quinta dimensão, né? É um outro assunto mais detalhado que eu não vou abordar tanto aqui, mas é você ver um mundo muito mais colorido, muito mais com vida, né? Muito mais feliz, tá? Então, é um treino também na nossa mente, né? Então, aquela pessoa que acorda sempre com aquela tristeza, eu falo que vê um mundo cinza, o que a Seishonoe fala? Que a gente precisa tratar a nossa mente, trabalhar ela, para que ela tenha essa alegria, para que ela seja radiante. Quanto mais o padrão vibratório esteja alto, mais a gente emana essa luz, mais a gente emana essa felicidade, é mais fácil a gente conseguir aquilo que a gente está cocriando, tá? Quando a mente estiver tensa, é preciso relaxá-la, de modo que podemos eliminar a tensão mental. Então, uma pergunta, né? De que modo podemos eliminar a tensão mental?
entregando a Deus todas as nossas preocupações humanas. Podemos entregar a Deus as nossas preocupações, tá? Então, isso, ele complementa um princípio falado lá no curso, que é quando a gente fala soltar para o universo, né? Então, você cocriou e aí você fica se apegando àquilo lá e a todo momento você fica cobrando que aquilo lá aconteça. Então, é como que se fosse aquele vendedor chato que quer vender aquela coisa a qualquer custo e a pessoa se irrita e aí vai embora e não compra, tá? Então, você já ofereceu o seu produto, você já explicou a qualidade. Se a pessoa for comprar, né, tem que ser um fluxo natural. É a mesma coisa no processo da cocriação. Você cocriou, Deus já sabe o que está no seu coração, você já fez o seu pedido de forma genuína, porque eu falo que tem que ser de forma genuína. E aí você solta para o universo, porque se aquilo for seu, merecimento seu, ele vai chegar até você. Deus vai preparar aquilo da melhor forma possível, né? Então, entregar as preocupações, às vezes a gente tem tanta ansiedade, às vezes a gente se preocupa em excesso, né? A gente fica ali angustiado. E essa questão de angústia, essa questão de ansiedade, ela é uma questão, assim, se a gente for parar para pensar, de fé e resignação. Por quê? Porque se você confia, a questão da confiança, a questão da fé, você solta que Deus vai cuidar aquilo para você. Deus vai lutar as suas lutas, né? Então, quando eu começo a falar muito de Deus, todo mundo fala, você tá partindo pro lado religioso. Não tem como a gente falar da espiritualidade, gente. Até mesmo, eu tô falando da ciência, da crença raciocinada, né? Não da crença cega. Não tem como a gente falar disso se a gente não falar de Deus. Por quê? Porque Deus, né, ele é o que permeia tudo isso, o nosso universo, o nosso eu superior, a nossa luz máxima, nossa luz superior, né? Então, realmente, para quem que não acredita que nós temos um Deus único, bom e justo, onipresente, onisciente, né, que parte do conceito humanismo, que é de toda a religião que tem esse senso comum, que nós somos espíritos imortais, então realmente tudo isso que eu tô falando não faz sentido, tá? Então, primeiramente, pra gente seguir esse curso, para seguir essa linha, a gente tem que acreditar em Deus nesse sentido que eu falei pra vocês, né? Não tem como a gente fugir disso.